Queridos, graça e paz no nome de Jesus. Alegria muito grande estar de volta aqui com os irmãos, sabendo que os irmãos têm nos acompanhado, sabendo que os irmãos têm orado por nós. Eu quero aqui expressar os meus agradecimentos, dizer aos irmãos muito obrigado, porque os irmãos têm caminhado conosco e têm feito diferença em nossa caminhada. Eu gostaria de partilhar a respeito da palavra de Deus esta manhã. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 12, versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Mesmo assentados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que toda a igreja lesse esse único versículo. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. De novo, irmãos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nós vivemos, como os irmãos bem sabem, nós vivemos em uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, e a diversidade cultural é muito grande, a diversidade linguística é muito grande, e nós temos uma dificuldade em pregar a palavra, em falar do amor de Deus às pessoas que não conhecem a Cristo, mesmo porque a sua visão de mundo é totalmente diferente daquela que nós somos acostumados a ver, nós somos acostumados a conversar um com o outro. E nós temos uma barreira muito grande, que é a própria evangelização. Nós precisamos apresentar o Evangelho de uma forma que eles possam entender claramente. E esse é um dos desafios em que nós enfrentamos. Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos simplesmente usar isso como desculpa para não pregar o Evangelho. E quando nós começamos a entender o nosso chamado como cristão, quando nós começamos a entender o desafio que nós temos em pregar, em levar a palavra, em levar as boas novas àqueles que não conhecem a Cristo, nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. A gente vem aqui o pastor José Dilson, o qual nós intercedemos agora há pouco, o homem de Deus, o homem que nos últimos anos tem dado a sua vida em favor do Evangelho. E por causa de acusações caluniosas, está preso, ele é diabético e está sofrendo. E os relatos em que nós temos ouvido e lido a respeito dele, que ele está feliz porque ele está no centro da vontade de Deus, apesar das adversidades, apesar do contexto em que ele vive. O grande receio do José Dilson sair da prisão é o que será feito depois, não é? Então, assim, é um motivo de oração. E nós, como cristãos, nós como crentes, nós precisamos entender o papel nosso aqui na terra. Nós precisamos caminhar de acordo com o que Deus tem colocado em nosso coração. Nós precisamos atender o chamado em que Deus nos dá, em que Deus coloca em nosso coração. E eu queria falar a respeito hoje sobre evangelização bíblica, um estilo de vida de todo cristão verdadeiro. Eu quero falar nesse texto a respeito de uma declaração que não tolera comprometimento, da sua amplificação inconfundível, mas da sua aplicação inevitável. E, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a declaração que não tolera comprometimento, que está aí no texto: quem não é por mim é contra mim. A princípio,
primeira vista, essa frase parece que não precisa de uma explicação muito grande, porque ela é direta. Quem não é por mim, é contra mim. E com relação ao nosso compromisso com Cristo, não há como nós sermos neutros, não há como nós não tomarmos partido em uma situação em que nós conhecemos a palavra, em que nós praticamos a palavra. E não há como fazê-lo, ou você está com ele, ou você está contra ele. E a palavra de Deus, ela não dá entendimento para que nós caminhemos neutros diante de Cristo. Mas talvez você esteja lembrando de algumas passagens que aparentemente discorda desta, que parece dizer uma coisa oposta daquilo que eu estou falando, e eu queria que vocês abrissem Marcos 9:40, por favor. Você pode dizer, mas o que quer dizer lá em Marcos 9:40? Marcos, capítulo 9, versículo 40. E no texto, ele nos fala assim: pois quem não é contra nós, é por nós. E o que dizemos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 50? Capítulo 9, versículo 50. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por nós. Talvez você queira examinar uma dessas passagens por um momento, e neste caso, o homem está expulsando o demônio em nome de Jesus, os discípulos de Cristo procuram detê-lo, e como resposta, Jesus diz: não impeça, e o motivo sendo porque quem não é contra nós é por nós. Mas essa é uma situação completamente diversa em que encontramos o texto em que estamos usando esta manhã. Lá no capítulo 12, versículo 30, aqui os fariseus, eles reivindicam que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, e o príncipe dos demônios. Mas em Marcos 9 e Lucas 9, Jesus está dizendo: se alguém está usando meu nome para expulsar demônios, não se oponham a ele, porque ele está ajudando na minha causa e trabalhando comigo. Então você percebe diferenças muito claras em cada texto. Jesus não quer dizer, nem em Marcos 9, nem em Lucas 9, que se uma pessoa é neutra, ele não é contra nós. Os homens presentes em Marcos 9 e Lucas 9, ele mostra claramente o papel de cada um. Ele está proclamando o nome de Cristo, o nome poderoso pelo qual efetuava algo miraculoso. E então, ao fazer isso, ele está, na verdade, fazendo algo que Jesus ordena em Mateus 12. Ele está ajuntando com Cristo. Um comentador, Lenski, dá sustentação para essa visão, e ele fala bem assim: na batalha contra Satanás, qualquer homem que não cerra fileiras com Jesus é contra ele e a favor de Satanás. Lucas 9:50 e Marcos 9:40 concordam com essa postura, porque efetuar um milagre ou uma boa dádiva em nome de Jesus não é algo neutro, nem algo hostil contra Jesus. Então o foco de Mateus capítulo 12, versículo 30, é essa questão de não haver possibilidades de neutralidade com relação a Jesus. Ou você está com Jesus, ou você não está, ou você é contra, ou você é a favor. E a palavra de Deus está muito clara com relação a isso. Não há neutralidade com relação à pessoa de Cristo. Ou você se associa a Jesus e cerra fileiras com Ele, ou você é inimigo dele. John MacArthur concorda dizendo: não é necessário se opor a Cristo para ser contra Ele. Basta você não estar com Ele ou não ser a favor dele. Não é necessário também você interferir na obra de Jesus para ser alguém que espalha.
Basta você não ajuntar com ele para ser contra ele. Você diz: eu não sou contra Jesus. E na realidade vai ser difícil a gente ouvir alguém falar bem assim: olha, eu sou contra Jesus. Mas a pergunta é a seguinte: você já entregou a sua alma, que jamais morrerá, a Jesus como seu único Salvador? Se você não fez isso, você é contra ele. Se você não está juntando com ele, se você não está juntado com ele, você é contra ele. Jesus diz: queridos, querido Senhor, querida senhora, querido jovem, se você não for por mim, é contra mim. Não se engane mais, não há possibilidades, não há neutralidade diante de Deus, diante de Jesus. Ou você é de Jesus, ou você não é, ou você é contra, ou você é a favor. E a palavra está muito clara com relação a isso. Você está com ele na igreja, você está juntando, você está ajudando com sua missão, que o fez vir a este mundo. Qual é a sua missão aqui na terra? Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão aqui na terra? E você haverá de querer estar com ele de toda a forma possível. Quando nós buscamos a Deus, quando nós começamos a entender o propósito da morte de Jesus na cruz, nós queremos estar sempre com ele, caminhando com ele. E isso nos traz ao segundo ponto, que está justamente no versículo, a amplificação inerrante. Jesus começa dizendo: quem não é por mim é contra mim, e ele amplifica dizendo que aquele que não ajunta espalha. Então olhe com cuidado para essa segunda metade do texto. Por essas palavras Jesus amplifica o que ele quer dizer por ele estar com ele e não estar contra ele, estar com Cristo, ajuntar com ele. E nós precisamos, como igreja, como papel de cada crente, ajuntar com Jesus, caminhar com Jesus. Vamos primeiro olhar para essa palavra, ajuntar. Ajuntar, e essa palavra é traduzida por ajuntar, e o verbo é usado somente no Novo Testamento 59 vezes. 24 vezes das 59 nós encontramos justamente no Evangelho de Mateus, ou seja, 40% das ocorrências desse verbo ajuntar está em Mateus. Podemos dizer então, Mateus diz a respeito de ajuntar, então ouça, e nós precisamos entender qual é o nosso propósito de ajuntar, qual é o meu papel como igreja, qual é o meu papel como crente, como membro de uma igreja local. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 25, versículo 35. Nós poderíamos aqui ler vários versículos que nos mostra justamente esse papel de ajuntar, e a gente percebe e vê claramente que o papel de Jesus Cristo aqui na terra foi justamente ajuntar o povo dele. Mateus capítulo 25, versículo 35. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Jesus diz literalmente aqui: eu era um forasteiro e vocês me ajuntaram para dentro. E ele usa novamente a mesma linguagem nos versículos 38 e 43, mas os outros usos relevantes desse mesmo ajuntar no Novo Testamento nós encontramos lá em João capítulo 4, versículo 36. Por favor, João capítulo 4, versículo 36. João capítulo 4, versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna.
e de Sarte se alegram tanto o semear como o ceifeiro. João, capítulo 11, versículo 52. João, capítulo 11, versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui o texto fala explicitamente sobre a missão de Jesus aqui no mundo. Por que é que Jesus veio ao mundo? Para reunir os filhos de Deus, ajuntar os filhos de Deus que andavam dispersos. Mas nós também precisamos olhar para o outro termo, o espalhar. Percebam bem, Mateus, voltando lá para o nosso texto base desta manhã, percebam bem, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Também o termo espalhar também é uma palavra importante, tanto no Novo Testamento, e também ele tem um significado que talvez não seja imediatamente claro em nossas mentes. Temos que começar o estudo dessa palavra lá no Antigo Testamento, e eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. E eu gostaria que toda a igreja lesse esse texto, por favor. Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Aqui a palavra espalhar está sendo usada para o juízo de Deus sobre os judeus não tementes a ele. Então o Senhor zeloso de Israel diz: eu vou espalhar vocês a todos os ventos. Mas no Novo Testamento essa palavra é usada para descrever a ação de um lobo. E em João, capítulo 10, versículo 12, hoje estou colocando os irmãos para trabalhar muito a Bíblia, né? João, capítulo 10, versículo 12, por favor. João, capítulo 10, versículo 12. E esse texto eu gostaria que os irmãos lessem, por favor. O mercenário e dispersa. Está vendo o lobo vindo na direção do rebanho? Ele vem para matar o rebanho, ele vem para devorar o rebanho, e o resultado será justamente o espalhar o rebanho, o dispersar o rebanho. E isso haveria de acontecer aos discípulos de Jesus. Lá em João capítulo 16, versículo 32, fala disto: eis que vem a hora, e já é chegada, em que serei dispersos, cada um por sua causa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O que aprendemos? O que é que nós aprendemos com todos esses textos? O ajuntar é o trabalho de um pastor, de um amigo, enquanto o espalhar ou dispersar é o trabalho de um lobo inimigo. O lobo dispersa o rebanho e o Deus de Israel espalha seu povo, e o seu povo, quando na sua ira ele se torna inimigo deles. Mas Jesus descreve a sua obra, o seu trabalho no mundo, mostrando que veio para arrebanhar os homens e ajuntar os homens, e ele os ajunta para si mesmo. Para si mesmo, e ele os ajunta para a sua igreja, que justamente é o aprisco que pode proteger todo o seu povo do lobo. João ainda nos fala, capítulo 10, 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, eles ouvirão a minha voz,
então haverá um rebanho e um pastor. Então, o ajuntar a Cristo é somar-se com Ele, é estar com Ele. E isso inclui trazer pessoas ao próprio Cristo. Isso significa também que é trazer as pessoas para Cristo, para a igreja de Cristo, o que é justamente o aprisco do bom pastor. O dispersar, o espalhar é obra do lobo, que vai contra a obra de Cristo e vai contra a missão de Cristo aqui no mundo. Mas o que acontecerá com essa pessoa que pratica essas coisas? O que acontecerá a um pecador tão ímpio? O que acontecerá com tal inimigo de Cristo? A palavra de Deus nos diz: apenas a destruição é certa para o seu final. Estar com Cristo significa ser um instrumento no ajuntar das pessoas para serem seus seguidores. Ser contra Ele significa não estar disposto de seguir sua missão de ajuntar os perdidos. E esse é justamente o papel da nossa igreja aqui na terra. E é justamente isso para que a igreja serve aqui na terra, para ajuntar, para ir em busca dos perdidos. Significa deixar essas pessoas na sua condição de não pastoreadas, de dispersas e de presa fácil para Satanás. Os fariseus estavam se opondo a Cristo naquele momento. Eles estavam tentando espalhar justamente o que Jesus havia juntado. Ao alegarem que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu e assim rejeitando a evidência do Espírito Santo e a evidência miraculosa da missão de Jesus. Eles estavam justamente rejeitando a confirmação miraculosa da identidade de Jesus. Eles estavam trazendo para si mesmo um pecado para o qual não havia perdão. Mas Jesus afirma nesse texto uma ideia que vai muito além disso. Jesus afirma nesse texto que nós não temos aqui apenas os fariseus na sua maneira de ser terrível, determinada contra Cristo, mas quem também não se ajunta a Cristo, quem também não caminha com Cristo na sua missão salvadora nesse mundo, está participando com o inimigo. E nós precisamos entender, e essa ideia ela precisa estar muito clara na nossa mente como cristão. Isso nos traz a aplicação inevitável desse texto, ou seja, a evangelização bíblica é o estilo de vida de todo cristão verdadeiro. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de citar na aplicação desse texto. A primeira delas dá a confirmação da aplicação e aí dá a vocês as implicações dessa aplicação. Eu quero confirmar o que estou dizendo nesse texto a partir de um outro texto, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 24. Versículo 24 até o versículo 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado... O contexto aqui em que Paulo está tratando é a respeito da liberdade cristã. E Paulo acaba de falar que ele exerce um controle pessoal do domínio próprio com relação à liberdade cristã que ele tem. E ele exercita esse domínio próprio com relação ao seu próprio corpo, para que depois de ter pregado o evangelho de salvação a outros, ele não venha a ser desqualificado
de partilhar essa mesma salvação. Agora observe no capítulo 10, no final do capítulo 10, e na Bíblia que está aqui diante de mim, faz algo realmente muito bom. Ela não divide o parágrafo depois do versículo 33, lá no capítulo 10. Mas estudando, percebemos que no versículo 33 está junto com o versículo 1 do capítulo 11, com os versículos de conclusão do capítulo 10. Então siga, por favor, a leitura do capítulo 10, 31 até o capítulo 11, 1. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou. É assim que Paulo vivia. Ele não buscava seu proveito pessoal. Ele não buscava agradar a si mesmo. Ele buscava agradar os outros. Ele buscava aproveitar, ele sempre buscava aproveitar todos os momentos que ele tinha de pregar a palavra de Deus. E ele se negou liberdades que eram genuínas para ele, para que outros fossem salvos, para que outros tivessem a oportunidade de conhecer a Cristo. E ele disse para aquela igreja lá em Corinto: vocês também precisam fazer isso. Nesse grande trabalho, nessa grande obra de missão, no meu trabalho de evangelista, no meu alvo de salvar pessoas, ao negar-se a minha própria liberdade, vocês precisam me imitar como eu imito a Jesus Cristo. É por isso que lá em Provérbios 11:30, o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é salvo. E é por isso que em Daniel diz o seguinte: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nós precisamos conduzir as pessoas à justiça. Jesus conclama a proclamarmos a Ele, a esse grande plano salvífico, e Ele coloca diante de nós essa possibilidade gloriosa de brilharmos como as estrelas para sempre. Mas qual é esse caminho? O que é que nós podemos fazer? Nós precisamos buscar, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos atender o chamado que Ele colocou em nosso coração. E eu quero terminar aqui a minha palavra fazendo 4 aplicações. E a primeira coisa que nós precisamos entender, como crentes, servos do Senhor, que o evangelismo bíblico é uma responsabilidade importante de todo cristão. Cada um tem a responsabilidade de ajuntar com Cristo. Cada um tem a responsabilidade de chamar pessoas e pregar a palavra. O evangelismo bíblico, segundo ponto, o evangelismo bíblico é uma marca identificadora de todo cristão. Irmãos, se nós não evangelizarmos, se você não evangelizar, existe alguma coisa errada em sua vida. O ponto principal do nosso texto não é que cada cristão deveria ajuntar com Cristo, e sim, de fato, cada cristão ajuntem com Cristo. Todo cristão ajunta com Cristo, somos cooperadores com Cristo. Terceiro ponto, terceira implicação: o evangelismo bíblico é um meio de graça para todo cristão. O cristão deve fazer esforços para que as pessoas cheguem a Cristo. E o evangelismo bíblico, a caminhada de cada um, implica
em cultivarmos relacionamento com pessoas não convertidas. Uma das coisas em que nós temos falado lá na nossa igreja em São Gabriel da Cachoeira, que nós não queremos pescar em aquário dos outros, nós queremos buscar pessoas não convertidas. E esse é um trabalho de toda a igreja. Precisamos cultivar relacionamentos com pessoas não convertidas. Precisamos orar ao Senhor e pedir: Deus, me dá a oportunidade para falar da tua palavra. Quando nós falamos, nós testemunhamos. E a gente bem sabe que na nossa caminhada cristã, a gente bem sabe que na nossa caminhada nós já perdemos algumas pessoas importantes. Nós temos 9 anos em São Gabriel da Cachoeira, mas já passaram muita gente em nossa igreja, muitos indígenas, de várias etnias. Mas nós tivemos a oportunidade de testemunhar. E nós bem sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que muitas pessoas que já passaram por aqui, que passam lá na nossa igreja, elas vão para o inferno. E a nossa oração é que nós preguemos a palavra de Deus a todo o momento. A todo momento. Algumas pessoas vão para o inferno, mas é importante a gente saber que elas vão para o inferno ouvindo também o testemunho de cada um. A nossa oração é: Deus, nos mostre aquelas pessoas que o Senhor separou. Deus, nos mostre líderes fortes. Nos mostre, ó Deus, esses indígenas que estão aí jogados. Mostre-nos para que nós possamos assim pregar a tua palavra. E quarto e última aplicação: evangelismo bíblico significa fazer parte de uma igreja local, ativamente comprometida com o evangelismo. Igreja que não evangeliza, ela não cresce. Igreja que não investe em missões, ela não cresce. Igreja que não tem um trabalho evangelístico, ela não cresce. Nenhum de nós é capaz de fazer nada sozinho. E nós assim, como igreja, nós precisamos nos ajuntar. Nós precisamos assim somar essas forças que nós temos. Deus nos dá dons. Deus nos dá dons a homens, às mulheres. E nós precisamos entender esses dons e colocarmos em prática, porque nós bem sabemos que um abre a porta para o outro. E aí, nessas portas abertas, nós começamos a evangelizar e pregar a palavra de Deus. Evangelismo é uma obra dada à igreja de Cristo aqui na terra. Então, o que Deus está falando essa manhã é que nós precisamos nos ajuntar com Jesus e pregar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que Deus possa nos incomodar, e que Deus nos dê, continue, e que o Senhor continue nos dando oportunidades para nós pregarmos a palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus.